Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu faço as massinhas de mini pizza, tá? E aí também já estou mostrando como é que eu vendo as minhas mini pizza. Eu faço as bandejinhas e o cliente leva assim e assa em casa, mini pizza pré-assada. Quer aprender? Então bora pro vídeo. Para começar, eu coloco meio quilo de farinha, 500 gramas de farinha de trigo, meia colher de sal, meia colher de sopa, meia colher de sopa de açúcar, duas colheres bem cheias de óleo, misturo todos esses ingredientes. Enquanto isso, eu já coloco água para amornar, porque eu vou precisar de água morna para eu dissolver o fermento. Eu faço esse buraquinho aí no meio da minha massa aí, para eu colocar o fermento, e eu vou deixar ele uns 5 minutinhos crescendo na água morna. E vai 1,5 colher de fermento instantâneo, aquele fermento granulado para pão. Coloco a água morna e, como eu disse, fica mais ou menos uns 5 minutinhos ali para o fermento crescer. Bom, o fermento já está dissolvido, crescido, agora eu coloco mais água e vou colocando água aos poucos e vou misturando essa massa aí, tá? A textura dela é uma textura de massa de pão. E tem que ir colocando aos pouquinhos água, para te não colocar demais e deixar ela muito mole. Então, vai colocando aos pouquinhos, misturando ela. O rendimento dessa massa dá 90 mini pizza, 90 massinhas de mini pizza. Essa quantidade de massa aí. Agora eu sovo, misturo bem, deixo ela bem homogênea. Bom, pessoal, aí nesse vídeo, como todos que eu tenho feito, eu vou passar ela no cilindro para ela alisar. Mas, com essa quantidade de massa, que eu fiz com 500 gramas de farinha, tu consegue fazer na mão, sem usar máquina, sem cilindro. Tu vai ter que sovar assim, uns 15 minutos, sovando ela bem sovada assim, deixando ela bem homogênea. Depois tu deixa ela crescer e abre ela no rolo, tá? Ela dá muito bem pra te fazer na mão, bem tranquilo. Mas eu, como é mais fácil pra mim, eu vou usar o cilindro ali. Mesma coisa no cilindro da tua casa, é a mesma função, tá? Como eu sempre falo nos vídeos, meu cilindro é industrial, mas tudo isso tu pode adaptar para o teu cilindro aí que tu tem na tua casa. Eu vou passar ela até ela ficar lisinha. Aí o ponto, a textura dela é assim que ela tem que ficar. Agora coloco farinha sobre a mesa para eu colocar a minha massa aberta, que eu
eu abri ela. E é o mesmo processo que tu vai fazer no rolo, tu vai abrir assim, pra te cortar ela com o teu cortador. Então, eu corto a massinha da minha mini pizza. Eu vou encher toda a forma com as massinhas. E nesse caso eu vou precisar de mais formas, tá? Então, tudo que tu tiver de forma aí, deixa untado. Eu untei a forma com óleo. E vou encher toda a forma com as massinhas da mini pizza que eu vou cortando. Tenta sempre cortar assim, em fileirinha, bem nos cantinhos, para te aproveitar bem a tua massa. Se caso tu não tenha cortador, tu pode utilizar um copo, tá? E esse copo aí é um pouquinho maior do que o meu cortador, mas não tem problema, né? Tua mini pizza vai ficar um pouquinho maior e tu vai fazer com o que tu tem na tua casa. Só uma outra opção, caso tu não tenha cortador, tu pode fazer com um copo. E esses restinhos de massa aí, pessoal, que vai ficando, tu pode juntar todos eles novamente e abrir no rolo ou abrir no cilindro, tá? Tá. Após ter colocado todas elas nas formas, eu tenho que furar todas as minhas massinhas de mini pizza para evitar que elas encham de ar e elas fiquem inchadas, tá? Então, é necessário que fure todas elas, não pode esquecer de fazer isso. Mini pizza prontas, colocadas nas formas, eu vou deixar descansar, elas crescerem por cerca de 1 hora, dependendo da temperatura. Aqui no sul está muito frio esses últimos dias, então às vezes leva um pouquinho mais. Depende da tua região aí ou menos, né? Aqui elas já estão crescidas, pessoal, elas dobram de tamanho. Minhas mini pizzas eu não gosto de fazer elas muito grossa, tá? Eu gosto de fazer elas mais fininha para elas não ficarem maçuda. E eu vou colocar no forno que já está quente o forno, já deixo o forno quente para te colocar elas. E elas assam muito rápido porque elas são só pré-assadas cerca de 15 a 20 minutos, tá? Depende do teu forno aí também. Elas ficam nessa cor aí bem clarinha, porque elas terão que ir para o forno novamente depois que colocar os recheios, para os recheios derreterem, né? Para o queijo derreter. Aí eu tô mostrando para vocês como elas ficam. Ó. Elas ficam macia. Depois elas vão ficar mais crocantezinha quando ir pro forno novamente, tá? Tu pode também congelar essas massinhas de mini pizza. Pode congelá-las prontas já, assim, com recheio, né? O recheio eu coloco nessa parte que eu tô mostrando pra vocês, tá? A parte que eu coloco debaixo da mini pizza é o recheio, a outra parte eu deixo pra ficar bonitinha, assim, né? A parte que foi furadinha ali. Estendo todas elas na mesa ali, como eu disse, com a parte de baixo virada pra cima pra eu colocar o recheio. Eu tô utilizando o molho pronto aí,
espalho com a mão mesmo o recheio, o molho, né, bem espalhado para eu colocar o recheio em cima. E eu vou fazer de calabresa e queijo, essas mini pizzas, e de presunto e queijo. Eu já coloco, aí eu processei a calabresa, né? Se tu não tem processador, tu pode cortar as rodelinhas, assim, bem fininhas, né? E tu pode colocar o queijo em cima. Aí, como eu passei no processador, eu misturei o queijo, porque daí facilita, né? Já coloco os dois recheios de uma vez só. E agora tem que preencher todas as massinhas bem espalhadinho aí de recheio. Essas eu tô fazendo também de presunto e queijo, tá? O recheio é opcional aí, pessoal. Dá pra colocar frango, no frango daí tu vai colocar o frango primeiro e depois o queijo em cima, né, pra derreter. Aí depende do gosto teu. E eu acabei não gravando a parte de eu colocar orégano em cima, né? Aí vocês que gostam aí de colocar orégano, né? Fica muito boa, eu adoro colocar, né? Só eu acabei não gravando. Aí depois de pronta tu polvilha orégano nelas. As mini pizza eu vendo por cento, né? E também nas bandejinhas eu faço coloco 20 mini pizza em cada bandejinhas ali. Aí o pessoal só leva pra casa e asso em casa e come quentinha. Tá aí, pessoal, ela prontinha. Já fiz as bandejinhas aqui. Tu pode congelar assim mesmo também, pode ter congelada, né? Pra te comer em casa ou pra te vender, né? Coloco plástico filme e tá prontinho. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixe seu comentário aí e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.